Você está ouvindo o podcast Elas na Escrita, um espaço para falar de livros, literatura, escrita e criatividade, com Isabela de Andrade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à terceira temporada do Elas na Escrita. A gente está aqui no primeiro episódio para inaugurar essa temporada nova, com 3 convidadas muito especiais. E eu escolhi iniciar essa temporada nova com o tema do momento. A gente vai falar de newsletter. Quem é escritor e não está fazendo newsletter agora deve estar no planeta errado, só pode. E aí, para a gente conversar sobre isso, eu trouxe, então, 3 autoras de 3 newsletters que eu acompanho e que eu gosto muito. Eu estou aqui com a Gaia Passarelli, a Catarina Matavelli e a Paula Maria. Então, sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E, antes de começar, eu queria apresentar um pouquinho a vocês. Vou fazer aqui, gente, uma pequena mini bio para vocês entenderem com quem a gente vai conversar nessa noite. A Gaia Passarelli, ela é repórter, escritora, criadora da newsletter Tá Todo Mundo Tentando e da Guia Pauliceia, onde ela escreve sobre a vida e o circuito cultural paulistano. Com uma longa carreira no jornalismo cultural brasileiro, ela foi freelancer para a Folha de São Paulo, apresentadora na MTV Brasil, editora-chefe na BuzzFeed Brasil e colaborou com revistas como Elle, Marie Claire e Viagem e Turismo. É autora de 2 coletâneas de crônicas, Mas Você Vai Sozinha, da Globo Livros, e Tá Todo Mundo Tentando, Histórias para Ler na Cidade. Seja bem-vinda. Obrigada, e obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui com as minhas colegas de newsletter. Agora a gente está aqui também com a Paula Maria, que é capixaba, e tem um sotaque muito parecido com o de Brasília, que é o meu, vocês vão notar. Ela é escritora, psicóloga, artista e pesquisadora autônoma. Ela gosta de escutar, falar e aprender coisas novas para dar contorno aos sentimentos. Escreve desde que se entende por gente e publicou 2 livros de poesia. Primeiros Pedaços, pela editora Pedregulhos, e Caminhos Curtos para Caracóis, pela Urutau. Na sua newsletter, Te Escrevo Cartas, ela escreve sobre o que encontra pelo caminho, divagações, histórias reais, livros e outras coisas bonitas. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. A gente está aqui também com a Catarina Matavelli, que ela é formada em psicologia, temos 2 psicólogas na mesa, utiliza seu espaço na internet para falar sobre literatura, cinema e outras manifestações artísticas pelo Instagram Catarina Matavelli e na newsletter Um Canto Nosso. Também é artista colagista, inclusive eu tenho adorado suas colagens. Ai, obrigada. Tentei me arriscar em casa, ficou tudo péssimo, e aí foi um hobby que eu deixei pelo caminho. Não tem colagem feia. Mas seja bem-vinda, Catarina. Obrigada, é um prazer estar com você, que eu admiro, e com 2 grandíssimas referências da newsletter. Ó, gente, então, eu escolhi começar essa temporada delas na Escrita falando de newsletter, justamente porque nelas na Escrita eu gosto muito de pensar em diferentes espaços de escrita para mulheres, não só dos livros. E a gente sendo escritora, acho que não tem como falar do que está mais em alta, que é a newsletter, né? Ela já vinha crescendo nos últimos anos, tanto que acho que a gente tem pessoas como a Gaia, que escreve há muitos anos em outros espaços também. Mas eu sinto que do ano passado para cá, principalmente, deu um boom. Parece que todo mundo começou a ir para esse espaço. Eu li um texto, inclusive, da Paula, falando um pouco até de... Nossa, de repente está todo mundo chegando aqui, está tendo uma chegança muito grande. E eu fiquei pensando muito por que isso estava acontecendo. Pelo menos para mim, inclusive eu tô lá, comecei a escrever de novo na minha newsletter, que eu tinha começado há 1 ano, parei, há 1 ano e meio mais ou menos, parei e voltei. E eu fiquei pensando que era um pouco uma necessidade de consumir um conteúdo de forma mais tranquila. Pelo menos para mim, a gente acompanhou Instagram, aquela loucura, e as mudanças, tudo que vinha acontecendo. E eu comecei a sentir um pouco de falta de parar para ler um blog. Quando eu era mais novinha, eu lia um blog, eu lia um texto. E eu sinto que as pessoas sentiram um pouco essa necessidade de ter um espaço para ler com mais calma, consumir, ler e ter contato com algo mais profundo. Vocês acham que é por aí? Por que vocês acham que teve essa chegança nas newsletters? Por que tanta gente foi para esse espaço? E principalmente para o Substack, né? Olha, eu acho que tem várias respostas, algumas você já deu, assim, mas o que eu percebo, eu tenho a mesma percepção, que acho que é um senso comum, assim, tem muita gente chegando, em especial de 1 ano para cá. Quando eu comecei a minha newsletter no Substack, que foi em 2021, já tinha, né? Quando eu cheguei, já tinha algumas autoras ali. A Aline Vale, a Aline tem a newsletter dela há muito tempo, não sei se a dela já estava no Substack. A dela é ótima. Ou também. chegou um pouco depois, mas foi meio por ali, assim, a Lala e outras pessoas. Então, eu meio olhei e falei, opa, tem um movimentozinho começando aqui, se elas estão usando esse sistema, porque deve ser bom. E sempre foi meio devagar, assim, da gente meio se encontrando e, que legal, outros brasileiros. E, de fato, de 1 ano para cá, a coisa tem sido mais veloz. Eu acho que isso se deve
um cansaço natural que as pessoas estão sentindo em relação às redes sociais. Redes sociais, estou falando Instagram, TikTok, YouTube. Essas redes que são mais da imagem, né? E o fato do Substack também tá crescendo muito e tá se tornando uma plataforma cada vez mais atraente, porque ela também tá deixando de ser uma plataforma só de texto para ser uma plataforma também muito de áudio e vídeo. Então, acho que é uma conjunção de fatores, assim. Eu vejo essas mudanças do Substack com os bons olhos. Eu acho interessante. Eu ia Não perguntar vou disso. deixar de fazer texto, porque texto é meu lance. Imagino que seja de vocês também. Uhum. Imagino que seja o seu. Mas para outras pessoas, é legal ter a opção de ter áudio, de ter vídeo, e eu tenho visto mesmo usos muito interessantes e criativos. Vou usar? Acho que não, mas acho legal que esteja lá. E vocês, Nus, como vocês veem essa chegança, e acho que também até emendando esse tema que a Gaia trouxe, que eu lembro que eu também assustei quando eu vi que, agora pode colocar vídeos. Eu falei, eita, lá vem os vídeos. Como isso chegou para vocês? Acho que tá todo mundo um pouco cansado dessa lógica bem imediatista e muito quadrada também do Instagram, de você ter que seguir uma fórmula específica para atingir o feed, para estar no feed de alguém. Então, eu gosto muito dessa ideia de você chega no e-mail da pessoa e a pessoa abre na hora que for, você não precisa ficar competindo com o algoritmo, né? E a pessoa vai te ler na hora que ela quiser, do jeito que ela quiser e tudo mais. E eu acho que isso, pelo menos pra mim, foi o que me chamou a atenção, principalmente. E imagino vocês e muitas outras pessoas que acompanham a newsletter não se identificam, pelo menos eu não vejo vocês super ativas ali. A gente não se identifica muito com o que o Instagram talvez espera da gente. E vê essa possibilidade ali de externalizar as coisas em texto, né? Acho que a Gaia falou um ponto muito interessante da questão da imagem, que até então, agora, é possível você estar ali através da escrita e não necessariamente atrelada a uma imagem física e tudo mais. Então, para mim, imagino que para muita gente tem esse elemento importante, sabe? Legal. Sim, o que eu fiquei observando também foi não só a necessidade de mudar um pouco da mídia, né? E aí a gente volta um pouquinho lá, como se fosse no começo dos anos 2000, né? Do blog, que era super forte, e aí todo mundo dá essa retomada, uma coisa meio retrô, que já dá pra dizer, né? Que o blog é meio retrô. É verdade. Mas eu acho que também a durabilidade das coisas que a gente produz, né? Porque as redes sociais, no geral, estão pedindo coisas cada vez mais rápidas, cada vez mais curtas e cada vez mais vazias, assim mesmo, né? Assim, mesmo, sei lá, eu gosto muito de canais de divulgação científica, por exemplo, mas mesmo esse pessoal, para sobreviver no YouTube, no Instagram, no TikTok, tá tendo que, às vezes, produzir coisas paralelas, que não tem muito a ver, por exemplo, com aquele tema, divulgação científica, mas, faz react de vídeo de receita, porque para estar ali tem que estar gastando tempo com isso, assim. Eu acho que quem escreve tem uma relação com o tempo que é diferente, né? O tempo é muito precioso, assim, e o tempo do texto é uma outra coisa. Não dá pra gente postar um pedacinho de texto todos os dias senão eu vou ser esquecida, né? E eu acho que o Substack, ele acaba crescendo também um pouco porque ele tá chegando nas pessoas por essa via, assim, né? De aquilo que você produz não vai se perder, pelo menos não com tanta facilidade. Mas também para chegar nas pessoas e crescer, ele traz essas coisas, né? Não dá para você postar um vídeo, tem uma coisa parecida com um Twitter lá dentro, né? Que são os notes. E aí, enfim, eu acho que muita gente vai chegando por isso, porque parece com uma rede social, mas ao mesmo tempo perceber que não é. E uma coisa que eu acho que foi do ano passado para cá, que as pessoas estavam vendo essa rede crescer e eu acho que é muito natural no começo do ano novas práticas terem um boom muito grande. Então, eu fiquei pensando assim, vai que é uma promessa de ano novo, sabe? Tipo, não, no ano que vem eu vou. Porque eu também observei isso, eu sou uma corredora amadora. E na corrida também tá tendo esse movimento. Você sai, você vai na USP pra treinar, academia lotada. Então, clássico. Tá tudo muito cheio, assim, né? Então, eu acho que tem essa coisa meio inflada de começo de ano, mas é legal de ver, assim, as pessoas interessadas, você falar isso, porque eu fiz um curso eu faço um curso de newsletter, que acabou de ter a 16ª edição. Tento fazer umas 4 vezes por ano, assim. E no começo do ano eu tava de férias, falei, eu vou fazer um extra agora, em janeiro, para fechar as contas ali do mês. Mas eu fui fazer um diferente, que era só focado em Substack, com um dia só.
Legal. E foi o curso que eu fiz que deu mais gente até agora. Olha só. E muita gente nessa pegada que você acabou de falar, do tipo, então, esse ano eu quero começar uma newsletter. Falar, então tá ali, janeiro talvez seja um mês bom para isso, bacana. Então venham, né? Mas uma coisa também que eu percebo das pessoas, né, do público ali, dos alunos, das pessoas que vêm fazer o curso, é uma dificuldade muito grande com a plataforma. Porque o Substack, quando eu optei pelo Substack lá atrás, em 2021, foi porque, tipo, opa, aqui tá um rolê que é fácil de usar, que eu vou configurar Super rapidinho e vou facinho. sair postando. O dashboard de configurações ali tinha uma tela, agora ele tem, sei lá, 25. Imagina daqui uns 5 anos, assim. Eu espero que daqui uns 5 anos eles façam um redesign e melhorem. Porque Eu já tô até me preparando. Eles mudam as coisas de lugar toda hora. e Acho que não- talvez estejam percebendo esse movimento também, estão tentando Sim. ali Sim. mexer, encontrar, eles né? com certeza estão tentando Querem ter o máximo melhorar, da né? onda. Mas é isso, é aquele mal do ficar entuchando de funções, assim, e todas elas são meio mal acabadas, e dá problema, e a tradução portuguesa é horrível. É verdade. Tem Enfim, umas palavras que a são muito tradução engraçadas. pra Tem umas, português, não é? Não é. tem umas palavras super estranhas? A E gente- aí, será que ainda é uma falta de entender esse público brasileiro tão grande que está chegando? Ou uma falta até de dar uma relevância para esse público que ainda não traduziu essas palavras em português com qualidade? A tradução é automática feita por inteligência artificial, não só para português, mas para outras línguas Entendi. também. Então não é uma coisa do público brasileiro, né? Não se é arrisca. uma coisa com o Brasil. O Substack ainda não está olhando para o público fora dos Estados Unidos. Entendi. Então, tem gente de Portugal, tem gente dos países de língua hispânica, mas eles passam pelos mesmos problemas que a gente, assim. Tá muito focado nos Estados Unidos. O Substack, o primeiro escritório que ele abriu fora dos Estados Unidos é na Inglaterra. Porque tá ali na mesma língua. E considerando essas questões da plataforma que a gente estava falando até agora, eu acho que eles estão muito longe de abrir escritórios na América Latina sim, ou com coisas certeza. desse tipo. Acho que tem um caminho até lá. É que assim, a gente é brasileiro, a gente sabe, né, o poder de engajamento do brasileiro, então a gente fica naquela internet, expectativa do sim, tipo, escuta, quando é que vocês vão olhar pra gente? Tenho certeza que eles sabem que o Brasil é um mercado muito importante. Mas acho que a gente meio super se valoriza também. Ah, eu tenho certeza. Com E certeza. puxando uma coisa que vocês duas falaram, que foi muito interessante. A Paula falou que muita gente acho que tem vindo por quase essa meta de ano novo, de talvez, esse ano eu vou escrever, vou ter um projeto, vou me comprometer, né, com alguma coisa. E a Gaia falou um pouquinho do porquê começou lá, quando viu esse espaço fácil para ocupar. Vocês lembram exatamente por que vocês resolveram ocupar esse espaço da newsletter, que não é um espaço de produção tão fácil, né, como a Paula falou, não é uma página do Instagram que você cria, dá para ele escrever uma frasezinha, postar uma foto, exige um engajamento um pouco maior com o texto. Então, por que vocês escolheram ocupar esse espaço e como vocês têm visto essas mudanças dos últimos anos, como, por exemplo, ia trazer os vídeos e aí tem esse espaço agora que parece um Instagram, eu não sei se começa uma mudança que tem sido um pouco incomum com outras plataformas, de quase criar uma plataforma que tem a cara de todas essas plataformas juntas, né? A gente fica querendo ali ter um espaço do vídeo, do áudio, do Instagram, do Twitter, como se fosse juntando tudo ali. Como é para vocês esse porquê começar e como tem sido a adaptação para seguir agora? Eu ficava realmente muito frustrada, muito chateada, porque eu sempre gostei de escrever sobre o que eu tô lendo. E quando eu escrevi ali, primeiro aquele limite de 2.200 caracteres do Instagram, e aquilo de que muitas vezes as pessoas que abrem o Instagram, elas não estão a fim de ler texto, né? Então, por mais também que você tenta se encaixar no fazer vídeo. Eu tentava fazer vídeo, eu falava, não tá aqui tudo que eu quero escrever, sabe? Eu quero escrever para quem quer ler, de fato, e a pessoa lê se quiser ou não. Mas eu queria, de fato, escrever e me aprofundar no que eu leio e trazer as minhas ideias. Então, começou muito nisso. Eu não botei muita fé de que eu ia continuar, agora eu tô 2 anos e pouco aí, até que bastante assinantes. E uma coisa que começou somente para falar sobre literatura, eu me vi em alguns momentos também abrindo certas vulnerabilidades, que para mim foi super fundamental, eu me senti muito acolhida, vi que tinha pessoas dispostas a ler longos textos, ou para ler coisas que eu tenho a dizer para além da literatura e do cinema, sabe? Então, eu, de fato, me senti, acho que, mais vista ali do que no Instagram. Então, acho que Legal. só de uma pessoa assinar a sua newsletter
ela está aceitando que você vá para o e-mail dela, sabe? Que você apareça ali no e-mail dela, ela para um tempo da rotina dela para te ler exclusivamente. Então, eu acho que isso é quase uma relação um pouco mais íntima do que a gente tem ali nas redes sociais. Eu me sinto mais próxima desse público, me sinto mais confortável de abrir certas vulnerabilidades, opiniões, desejos e tudo mais. Então, agora eu tô caminhando mais para cada vez falar não só sobre cinema e literatura, mas tudo que me atravessa, assim, no cotidiano. E eu tenho gostado muito, muito desse movimento, assim. Ah, legal. Eu achei legal você falar disso, que eu tinha colocado para perguntar mais em frente exatamente se você sentia uma proximidade maior com o público. Porque eu, enquanto leitora, uma coisa que eu sinto muito com as newsletters é que às vezes eu leio, isso acontece muito, já aconteceu com os textos da Paula, da Fabi Guimarães. Eu leio e aí eu me identifico tanto que eu quero abrir um texto novo para poder marcar e falar, nossa, esse texto aqui, vamos supor, da Fabi, mexeu tanto comigo, porque eu também sinto isso. Uma newsletter sobre a newsletter. Eu começo a escrever um texto sobre o texto isso dela. Isso é uma coisa muito dos tempos de blog também, Sim. né? Que você via o post de alguém e tipo, quero continuar esse assunto que... Sim. Você não quer só curtir, você lembra de uma experiência sua e eu quero escrever a partir daquela experiência também, né? Com certeza. Eu acho que é a coisa... Eu acho que é mais interessante, assim, se a gente for pensar na newsletter, pelo menos para mim, nesses 4 anos aí, é essa construção do público leitor. Com certeza. Porque você abre uma outra camada, assim, porque o texto, ele traz muitas interpretações, eu acho que por isso que ele é tão precioso, assim, né? E por isso a gente aqui, todo mundo gosta de literatura, porque que a gente tem essa sede pela literatura? É porque ele abre possibilidades mesmo, assim, de vida. Então, abrindo possibilidade de vida, a gente vai chegar nas pessoas de outro jeito. Então, é isso, assim, às vezes tem um texto que eu nem boto muita fé, assim, mas pelo próprio exercício do compromisso, né, de escrever, e aí as pessoas te respondem, as pessoas te respondem por e-mail, e aí passa meses, você recebe um comentário, e isso pra mim, eu acho que é a coisa mais preciosa, assim, então, era algo que eu tava buscando, tinha um tempo, tive outras plataformas depois do blog, assim, né, o Medium foi durante um tempo um lugar muito bom para escritores, mas eu acho que... acho que foi capitalismo mesmo que foi, né, derruindo a própria plataforma. E aí esvaziou um pouco aquele espaço que ficou meio vazio durante um tempo, eu acho. E a newsletter, ela proporcionou, né, um pouco essa volta. Eu acho que muita gente que não... Muitos escritores que a gente só via livros, a gente consegue encontrar lá. Então, Nossa, a gente faz essa aproximação, que não é uma aproximação de curtir um story, né? Você realmente... dá pra acompanhar ali o processo quase de criação, um processo de né? criação. Você tem alguma coisa de intimidade que não precisa ser uma para-amizade, sabe? Tipo, eu acho que eu sou amiga dessa pessoa. Não, mas eu tô vendo uma faceta dessa pessoa que é interessante, que, nossa, é gente como a gente. E aí, sabe? Eu acho que abrir outras conversas, assim, que... tira essa coisa da imagem, né? Da persona, a gente vai por outros caminhos. Do muito idealizado, né? Sim. Porque o Instagram, o TikTok também. É que o TikTok é tantas coisas que é até difícil falar dele. Mas o Instagram, ele é aquela rede da idealização, assim, do onde você quer estar amanhã, o que você quer ser. Mas eu concordo super com o que vocês estão falando, que a newsletter, o blog lá atrás também, mas a newsletter, pelo texto ir para dentro da caixa de e-mail da pessoa, ele gera uma proximidade muito grande. E é como você falou, não é uma proximidade parasocial, sabe? É uma relação do escritor com as pessoas que estão lendo também. E para quem escreve, isso é muito precioso. Imagina, tudo que a gente quer poder soltar umas coisas ali, fala, meu Deus, as pessoas estão lendo. É uma delícia isso, uma sensação muito boa. Quando eu recebo retorno das pessoas, e o retorno para mim chega principalmente no reply do e-mail, isso é sempre uma alegria, assim, que tipo, cara, a pessoa apertou o botão de responder e escreveu um lance. Sim. Pra me E às vezes mandar. fez uma conta ali no Substack pra te responder, porque muita gente faz a conta ali pra acompanhar. Sim. E não porque tem uma newsletter. Então é isso, você vê a gente fazendo conta. Pra poder só acompanhar, né? Então você tocou aquela pessoa em algum lugar, sabe? O Notes, o Notes, pra quem tá ouvindo, o Notes é meio o Twitter do Substack. Ficou como substituto do Twitter pra muita gente, né? É uma rede mais tranquila, que tem seus problemas também, mas assim, como é muito, muito, muito menos gente do que era no Twitter, é um ambiente bem mais de boa. Sim.
Mas essas coisas do tipo notes, conteúdo em áudio, conteúdo em vídeo, também facilita com que mais gente chegue, Nossa, muito. sabe? Então, por isso que eu vejo com bons olhos, assim. É Isso é meio bom isso, mesmo. tipo, eu não vou usar, porque no meu projeto, no momento, não faz sentido, mas quando eu vejo, sei lá, uma newsletter que eu gosto muito é a newsletter do Rodrigo Salem, que é um crítico brasileiro de cinema que mora em Los Angeles. E ele usa as lives para fazer comentários sobre os filmes que estão estreando, coisa tipo. Legal. É super, pra audiência dele é super legal. Tipo, pô, que massa que ele possa fazer isso dentro do Substack sem precisar ir para uma outra plataforma. Então, acho interessante. Mas a sua pergunta, né, do porquê que eu comecei, eu lembro super do momento que eu falei, não, vou fazer uma newsletter, porque eu tinha saído de um trabalho, estava com tempo livre e pensei, acho que eu estou precisando trabalhar textos mais longos. Eu não aguento mais escrever coisas de 2.000 caracteres. E estou precisando mesmo me reconectar com os meus temas, redescobrir sobre o que eu gosto de escrever afinal, né? Eu quero um espaço para isso. Eu tinha um Medium. Será que eu levo o Medium mais a sério? Será que eu faço um blog em outro lugar? Falei, poxa, a newsletter é um espaço que requer uma dedicação com periodicidade. Sim. E eu acho que é isso que eu tô precisando da periodicidade. Porque o Medium, ele fica lá. Escrevo, ou não escrevo, e tanto faz. As pessoas não estão nem vendo. Então, era muito fácil não fazer. A newsletter, eu achei que eu ia me obrigar, me comprometer, é uma palavra melhor, ia me comprometer a ter a periodicidade semanal que eu queria ter. E nesse sentido, super funcionou, assim. Eu sou uma grande advogada da periodicidade. Acho que o projeto com periodicidade, ele vai melhor. Eu lembro. E é Num dos cursos que eu vi com a Gaia, ela sempre falava a importância da consistência. da publicação. E depois isso vai na se tornando vida, quase né? natural, né? De você querer estar lá escrevendo. Mas o lance da periodicidade é isso, é pra gente é o também. costume, né? Porque O você vai hábito. entendendo quando que a publicação funciona pra você. Porque nesse dia a dia muito corrido do capitalismo tardio que a gente vive, deixar de lado é a coisa mais... mais Nossa, fácil, sim, mais sempre comum. demais. Fácil não é a palavra, mas mais comum, né? Não vai dar pra fazer hoje, amanhã eu faço, amanhã, semana que vem, mês que vem. Quando você vê, passou 6 meses e você não fez. Exatamente isso. E a periodicidade te coloca num outro espaço também, que lembrando isso daquela turma, por exemplo, eu vim com essa turma do esse ano eu vou voltar com a minha Isso. newsletter, eu quero voltar, quero ir certinho, porque eu quero me reconectar com a minha escrita, fiquei um pouco nisso. E aí eu fiquei ali 1 mês e meio, mais ou menos, escrevendo mais, e aí os temas estavam vindo mais fácil, estavam vindo com mais naturalidade. Aí, enfim, eu adotei uma gatinha filhote, muitas coisas aconteceram, meu mês virou um caos e eu parei. Aí no que eu parei, fiquei 1 mês e meio sem escrever, eu tava tentando voltar essa semana e eu fiquei, ai meu Deus, mas o que eu escrevo? O que vai ser um bom tema, né? De onde eu vou tirar? Então eu acredito que a periodicidade coloca a gente até nesse espaço de que os temas vêm, eles fluem, acho que quebra um pouco essa parede sobre o que eu vou escrever. E pensando um pouco nisso que vocês falaram do compromisso de escrever, desse espaço que traz a escrita para vocês, a newsletter é para vocês esse espaço de criação que termina ali, ou ela tem ajudado vocês, não sei se ajudado é a palavra certa, mas tem impulsionado vocês com outros projetos? Por exemplo, já saiu uma ideia de conto a partir de um texto dali, ou já saiu uma ideia para um outro espaço, ou vocês acham que ela ajuda a manter esse motorzinho ali da criação, para gente que escreve mais em movimento? Como é para vocês esse espaço dela em relação à criatividade, talvez? Para mim, totalmente. O fato de eu tomar essa decisão eu vou escrever uma coisa por semana e vai ser uma coisa boa o suficiente para eu enviar para os outros. Assim, eu sinto que a minha escrita melhorou muito, muito, muito em 4 anos. A prática só melhora, né? Tudo que você cuida cresce. Então... inclusive fui me sentindo mais segura de começar a arriscar outros temas, começar a escrever ficção, ainda que as edições de ficção que eu mando na newsletter sejam super mal recebidas. É verdade? O pessoal gosta mais das de não ficção. Não é que são mal recebidas, tipo, ninguém, não é um xoxo, tipo, ai, Gaia, que horrível isso aqui. Mas você mandou? elas meio passam batido. As pessoas não se conectam muito, e eu acho que tem vários motivos para isso. O principal talvez seja porque não está bom o suficiente. Faz parte, a gente vai fazendo e vai melhorando. Mas também acho que tem uma expectativa do texto ser um texto que gere a tal da identificação, sabe? Uma coisa pessoal mesmo. Uma coisa pessoal, assim, não tem só texto pessoal no Substack. Tem Substack de todos os assuntos. Tem muito Substack de jornalismo, de cobertura política, de mercado financeiro.
de comida, De cinema, de de futebol. cinema, de futebol. Hoje eu passei por uma newsletter de cuidados com gatos. Olha Não, só. que Que chama legal. Little Big Cat, é super Eu legal. vou É procurar um depois. veterinário, ele faz uma edição mensal falando de assuntos. Cara, de tem gatos. uma newsletter sobre Sex and the City. Nossa. É incrível. A brasileira? Aham. Que ela faz episódio a Cada episódio. episódio ela eu faz leio uma newsletter todos. sobre. Nossa, Eu eu não leio acredito. todos. Eu acho. Nossa, eu acho genial. Como que chama essa? Vocês lembram? Ai, não, mas eu te Eu vou passo. procurar. Eu te como é passo. que ela não chama And Just Like That? Ela chama... Eu acho que é alguma. Eu recebi hoje, inclusive, uma dela. É muito legal porque, pra quem tá Respondendo pensando a assim, Carrie. eu não tenho olha só. tema. Respondendo a Carrie. Olha, o nome é ótimo. Perfeito. Tem gente que genial. pensa assim, eu não tenho tema. Exatamente. O tema já tá lá, né? Porque a série já acabou, inclusive, já tem um monte de coisas produzidas sobre ela. E aí você pode transformar isso em texto. E aí colocar coisas suas, inclusive pessoais, no meio do texto. Olha que Exato, forma Exato, que é o totalmente que ela faz, surpreendente, né, mesmo. Ela coloca, traz um pouco das experiências pessoais dela com relacionamentos e tal. A Uma coisa Respondendo a muito boa. Carrie é uma que sempre me dá vontade disso que você falou, que é de responder. Aham. Aí eu quero escrever pra Escrever ela um texto contando a da minha partir dela. experiência também. Exato. Sim. Exato. Ah, isso é o Não, mais vocês, legal. vocês gente. falando disso, eu vou ter que falar da Laurinha Lero, que O sucesso do Substack o Brasil. sucesso do é. Gente, essa eu não porque conheço. ela já era, na verdade, ela já Eu era uma conheci grande figura ela no de Twitter. podcast Sim. também. Do podcast. Do podcast, né, que é Respondendo em Voz Alta, e ela pega temas muito curiosos, né? A última que ela mandou essa semana, ela assistiu o filme, documentário, enfim, o último que saiu sobre a Anitta. E aí ela faz uma resenha sobre isso de um jeito muito específico, que só quem que já legal. ouviu o Um jeito muito podcast ou já dela, leu é. alguma coisa da Laurinha consegue identificar. Então, assim, eu acho que tem nichos e temas infinitos. Infinitos, assim. E eu acho que o grande desafio talvez seja você se jogar para transformar aquilo em texto, assim, né? E respondendo a sua pergunta, eu acho que a newsletter, para quem quer viver de escrita, ou é escritor ou escritora, enfim, é um ótimo espaço de experimentação. É verdade. Para você sentir o seu público, assim, né? Eu já mandei textos de todos os tipos, textos de ficção, não ficção, poesia, conto, resenha. E aí você vai vendo, assim, né? Vendo como que é para você se expor daquele jeito, E a como as receptividade. pessoas, né, respondem. E testando mesmo, assim, tipo, talvez eu acho que eu tenho que melhorar, porque agora eu tô tentando montar um arquivão com todos esses textos, assim, né? E aí, 4 anos você volta no texto lá de 2021, é um pouco esquisito. Tem uns textos que eu falo assim, nossa, mas é muito bom ver o quanto que já melhorei, sabe? Tem uns textos que às vezes, né? Quando eu publiquei o livro ano passado, foi muito isso, de olhar uns textos e falar tipo... Nossa, sim. Nossa, Vontade eu de escrevi. apagar, de arquivar aquilo, né? Arquivei alguns. Eu isso entendo porque muito. Eu tenho isso com o meu primeiro livro, que eu até falo, meu primeiro livrinho é em prosa poética, e aí às vezes eu fico, dá um... Acho que isso... Mas faz parte da gente ao mesmo tempo. Faz. Tanto que Exatamente. Com este livro mesmo, eu tive uma fase de... Chama veracidade, gente. Hoje é isso. E aí, eu tive uma fase com ele de ter esse... tão diferente de quem eu sou hoje, quem eu escrevo, mas ao mesmo tempo, depois eu me reconciliei, e acho que isso deve acontecer com os textos de vocês, porque eu me reconciliei falando, se eu não tivesse escrito aquele livro, eu não teria continuado, eu não teria escrito o meu livro de hoje. Que é ótimo, Baixo Paraíso, leiam. Muito bom. Ele tá por aqui, gente. Em algum lugar no estúdio, eu não sei ainda como mostrar, mas ele está por aqui. E então, acho que isso deve acontecer com vocês também. Vocês têm esse acesso aos textos antigos, que dá um pouco, nossa, eu era outra pessoa, escrevia de outra forma, mas ele faz parte desse caminho, né? Dessa trajetória percorrida. Além de fazer parte do caminho, também tem uma coisa assim, eu não sei, não lembro a periodicidade das newsletters de vocês, é semanal? Semanal. Bicho, é um texto por semana, ao longo, muita né, coisa. 2 anos, 4 anos, 4 anos, é muito texto. Não são todos os textos que vão ser brilhantes toda com semana. certeza. E Tem semana que a gente tá meio... Nossa, sabe? Ou Não vai também ser tem legal. semana que você achou que aquilo era legal, daí não foi tanto. não saiu na ainda que você queria. E tal. assim, ninguém tá nem se propondo a fazer um texto Aham. incrível por semana. Exato. É um processo contínuo e que tem seus altos e baixos, ou tem seus picos e vales, né? Igual a galera no corporativo fala. E eu não tenho grandes problemas com isso, porque também esse processo de olhar para trás e ver os textos, eu também achei tanto texto que eu gosto. Que daí é o contrário, né? Do tipo, que legal, isso aqui foi legal. Talvez volte a Por que fazer. as pessoas não deram tanta bola? Vou publicar esse texto, boa, sabe? boa. E tem mesmo, a gente... Enfim, mas se expor não. Mas colocar seu trabalho no ar também envolve ser mais generoso consigo mesmo, Exato, né? isso que eu tava pensando. Acho que às vezes é uma régua que a gente coloca pra gente mesmo, que o outro
nossa, nem vai perceber talvez que você não sentiu que aquela semana não foi boa pra sua escrita. Então, às vezes é a gente, pelo menos eu falo por mim, eu sou muito inimiga de mim mesma. E a gente super generosa Exa- com os outros sempre, né? Exatamente. Eu penso, putz, por que eu não reparei isso na da Gaia ou na da Paula e agora eu tô reparando, assim, sabe? E comigo. O que eu acho que as pessoas vão reparar comigo? Então, pra mim, a newsletter tem sido muito esse processo, talvez, de fazer as pazes comigo mesma, legal. né? De não se cobrar tanto. Justamente, eu comecei ali numa ideia de falar sobre literatura. Muitas vezes eu trazia mais trechos que eu gostava de ler do que a minha escrita em si. Por medo, né? Do que eu tô escrevendo ali, como que a pessoa vai receber. Meu Deus, eu vou ser julgada, as pessoas vão achar isso aqui horrível. E com o tempo, eu fui me sentindo cada vez mais à vontade para trazer mais de mim, não só na literatura, mas nesse espaço de vulnerabilidade. E fui descobrindo esse mundo que, na verdade, as pessoas gostam mais quando eu trago coisas pessoais do que trechos de livro, assim, né? As pessoas, de fato, estão ali porque elas querem saber de você. E aí, essa coisa da resposta é maravilhosa, assim, porque eu lembro que tem umas 3 edições mais pessoais mesmo, contando alguma questão de intimidade familiar, que bombaram. A taxa de abertura foi lá em cima e eu falei, caramba, nunca imaginava isso. E é isso, foi me dando cada vez mais segurança pra ser eu. É um ali. pouco que a Gaia tava falando daquilo que às vezes as de ficção não são tão bem recebidas. Exatamente, Talvez seja esse pensei espaço nisso. onde as pessoas estão procurando Exatamente. saber, se conectar com você. As pessoas têm muito ter essa interesse de identificação, saber da vida ali do do outro, cotidiano. E querem ver o... que nem a colega que a gente tava falando do Respondendo a Carrie, de tipo... você também passa por isso. Todas nós passamos por Todas isso. somos um pouco Carrie, Todas somos sabe? um pouco Carrie. A gente quer ser mais Samantha, mas a Já gente... tivemos um big na vida e tudo Exatamente. certo. Mas, enquanto estava falando, também estava pensando... Putz, eu me perdi, peraí. Às vezes a gente vai fazendo várias conexões na hora que... Daí não quer interromper. Assim. Mas essa coisa do se expor... Não, o que você falou do... Tava ali escrevendo mais sobre livros e outras coisas, por talvez não ter tanta confiança nos outros textos que são mais autorais, né? Sim. No começo da newsletter, putz, eu escrevia uma crônica... Aí, por edição, eu fazia mais 3 comentários de livro, 3 comentários de podcast, 3 comentários de mais não sei o quê. É muita coisa. Nossa, As tem pra edições caramba. eram imensas. As minhas, às vezes, inclusive. Uma hora, uma amiga me olhou e falou... Tá difícil pra você? E o meu, muito, eu não aguento mais. Então, talvez não precise escrever tanto. Talvez Afinal você de consiga diluir contas, aquilo em outras. e afinal de contas é toda semana. Tipo, a amiga está produzindo demais. E eu, nossa... É que parece É que pra ser mesmo? digno na caixa de e-mail de É, alguém, exatamente. você tem que intrigar Aprofundar muito, e não sei o não, quê. e não tipo, é isso, Ai, né? só minha crônica, que bobagem, não é Quem suficiente. quer ler isso? Deixa Precisa eu deixar dar mais mais um monte de coisas. coisa aqui pra pessoa ficar feliz. Sim. E não, às vezes a crônica basta. Quer dizer, você quer escrever mais um monte de resenha de um monte de coisa? Legal, mas a gente se cobra muito. Não, super. gente se exige demais. Exato. Um amigo olhou e falou... Cara, essa edição que você fez daria 3. Porque às vezes eu paro e fico 3 semanas, que às vezes eu não envio tudo a semana, que eu falo, não, eu ainda tô nessa aqui. E eu vou fazer essa super, que eu quero colocar tudo, que eu tenho essa vontade também, não sei quando parar. Então eu quero falar cada pontinho sobre a obra e trazer tudo que eu li, tudo que eu vi. E não precisa, assim, sabe? Porque é isso, eu faço com que o meu trabalho seja muito mais difícil sendo um negócio semanal. Então, é pouco tempo que a gente tem pra escrever ali um texto, né? Sim. Então... E pouco tempo que a pessoa tem pra ler também. Também. Né? A Ainda probabilidade de não mais chegar ao fim também. o nosso, né, assim, muito legal esse momento que a newsletter como um todo, mas o Substack em especial tá passando, de tá chegando muita gente da literatura brasileira, as editoras, as livrarias. Pô, massa, vamos fazer... Teve bate-papo na Flip sobre newsletter. Vamos fazer o nosso ambiente aqui e vamos fazer ele crescer. O problema disso é as pessoas não têm tempo de ler tantas newsletters. Não tem. Então Porque a tá vendo cada vez competição mais, também exato. é cruel. É verdade. Eu tenho, não sei vocês, mas no caso da minha, e eu sou muito ligada em métricas, eu tô sempre olhando, eu tenho percebido uma diminuição Com certeza. constante. A minha Talvez também, pela sim. quantidade de Exato. pessoas hoje, né? Eu coloco nesse... Eu acho que pode ter várias explicações, mas eu acho que essa é uma boa explicação. Tipo, putz, aquela resposta, né? Por que a pessoa vai ler a minha ao invés de ler a da Paula, da Catarina e várias outras, né? Essa resposta, quando você tá num meio ali de uma centena de pessoas, é uma coisa. Quando você tá ali no meio de 10 mil...
A coisa vai Dá, mudando. dá um desespero um pouco também, que eu Uhum. vejo que foi mudando. Eu tinha uma ótima taxa de abertura, descobri isso no seu curso, inclusive, que eu achava pouco, eu falei, nossa, minha taxa de abertura é perfeita. Mas nos últimos 6 meses, assim, uns 5, 10%, mas que eu já fico pensando, caramba, o que aconteceu? Assim, Mas né? conforme Eu você acredito que essa cresce, quantidade Também, a taxa cai. a taxa vai caindo naturalmente, é né? normal. Tem A isso. gente tem que moderar As expectativas. assim. Faz parte. Uhum, Faz parte. Mas a quantidade de assinantes não é a coisa mais importante Sim. da não. lista. E eu acho que essa é uma coisa muito de redes sociais que todo mundo traz um pouquinho. Da quantidade, dos Da- números, do Exato. Com engajamento. certeza. De ter que estar sempre crescendo, o gráfico que tem que estar sempre indo para direita, para cima. É difícil desligar disso. E tem uma coisa de comparação também, pô, mas por que o fulano aqui tem esse número X e eu tenho esse número meio X? Aham. E tem várias respostas, você verdade. não sabe a trajetória do fulano. São várias questões, assim, mas essa métrica de crescimento constante, ter que ter uma audiência cada vez maior, não sei o quê, é uma coisa que eu acho que a gente pode deixar num outro lugar. É verdade. Sim. A gente não precisa trazer Super. para cá. Que É o que justamente não é esse espaço, né? É, e eu tenho conversado com quem tá chegando, quem tá mais novo, fala assim, nossa, mas eu mandei e não teve nenhum like. Eu falo, cara, mas assim, vamos ficar com calma, vamos dar 2 passos pra trás, assim. Primeiro que a maioria das pessoas não vai ler você dentro da plataforma, vai Exato. receber no e-mail. Não é o like igual do Instagram. Nossa, Não é isso o like. super importante É verdade. lembrar. Super. É verdade. E aí, Tem que mas lembrar isso como a mesmo. gente tá tão acostumado, e tipo, como a plataforma... E antes não tinha isso no Substack, né? Não Exato. tinha um coraçãozinho. Não Não sabia tinha. disso. No Os começo não dois- tinha nem comentário. Não tinha comentário. Caramba, A partir de realmente quando ele se começou, adaptando, vocês né? lembram? O coraçãozinho, like, eu acho que tem uns 2 anos, talvez. Acho que sim, Uns acho 2 que anos. sim. Não faz uns 2 anos que eu tinha. entrei já tinha. E aí, Tá. quando você tem, Começa aí pronto, aquela- né? A gente a se conecta busca. automaticamente com esse negócio. Nossa, Aí é verdade. Porque tem mais coração, a gente fica mais feliz. É uma Só que validação não ali, é, né? não- É e uma não deveria validação. ser assim, E a gente né? precisa dessa validação Sim. em todo lugar que a gente vai. Então, e E também a gente é- depende disso. E também é por isso que o Substack cresce muito em relação às outras plataformas de newsletter, por causa dessas ferramentas que formam ali um funcionamento Sim. de redes sociais. Eu gosto quando as pessoas chegam no Notes falando, ai, que legal, eu cansei das redes sociais, agora eu tô no Substack. Eu falo, ai, meu anjo, deixa eu te contar uma coisa. Uma Meia-noite eu outra- te conto um outro segredo, espaço. né? E vem isso. Mas eu venho de uma outra, né? Eu tava na Tiny Letter antes, que não tinha nada, era super secona, assim, parecia a internet do começo dos anos 2000. E era maravilhoso, que pra me responder, tinha que me responder por e-mail. Então você mandava, você não tinha nem as métricas de abertura. Então era assim. Nossa, seja o que tinha Deus uma pressão quiser. menor, Só né? vai. Era um só Só blog, vai. vai daquele Um blog. jeito. E aí, quando você muda, né? E aí você vai construindo outras expectativas, né? Em relação a gente, em relação às pessoas. E não se comparar é difícil, É né? difícil, É com difícil. certeza. Não olhar para os coraçõezinhos, não olhar para a quantidade de comentários. Mas, assim, isso que você falou é super importante. A grande maioria das pessoas não tá lendo dentro do Substack. Tá lendo dentro do Do e-mail. e-mail. O e-mail é o e-mail, a plataforma Substack Sim. é uma outra Isso coisa. é verdade. Então, assim, a minha newsletter tem uma taxa de abertura muito boa. Principalmente a edição que eu faço só para as pessoas que pagam. Isso não se reflete em likes e comentários dentro da plataforma. Nem Eu sei todo que- mundo vai abrir, né? a plataforma. Exatamente, nem todo mundo vai fazer uma conta. Então, é por isso que eu olho para a métrica, a taxa de abertura. Que eu falo, as pessoas É a estão mais, abrindo, e é isso que eu quero. Aham. Eu também quero que as pessoas me respondam, fico feliz e tudo mais, mas eu quero principalmente que as pessoas abram o e-mail. E comentário, também, a minha newsletter não é uma newsletter que gera muita conversa, que gera muito comentário. Às vezes isso acontece de forma espontânea e é ótimo, mas quando não acontece também, tudo bem. Uhum. Sim, sem grandes dramas. Mas uma das newsletters que eu mais gosto, que eu acompanho desde o começo, é uma newsletter gringa, chama Culture Study, de uma repórter de cultura americana que chama Annie Heller Peterson. Quando eu cheguei no Substack, ela já era um sucesso, ela é um sucesso até hoje, e ela usa todas as ferramentas da plataforma, ela faz live, ela faz podcast, tudo que ela faz é legal, ela tem cenas de humor ótimo. Os posts dela têm centenas de comentários. Nossa. Entendeu? Mas é porque é um assunto que Que de gera fato isso, né? gera Traz muito, debate. né? Tipo, Tipo, da Carrie deve ter um monte.
Muito provavelmente. Capaz, eu não reparei, mas por capaz. ser de relacionamento, sabe? É, a O gente da tem que Laurinha sempre tem lembrar que a gente muitos tá comentários. muito, A gente tá numa outra bolha, né? A gente Sim. tá numa outra bolha. Sim, sim. Mas a Laurinha também tá trazendo a audiência dela de outros lugares, né? Tem Que é isso. construída há muito tempo. Exatamente, há muito anos. tempo. E aí Tanto que é isso, a gente também, conhecia né? ela do Twitter, eu conhecia do podcast, aí vem esse público de Aí, vários às vezes, espaços alguém acompanhando. conhece ela lá e acha assim, nossa, mas eu nunca ouvi falar dessa pessoa. Por E que ela que já ela estourou, tá assim, bombando? é. Mas tem Tem uma uma construção construção, mesmo de exato. público, né? Exato. Foi a Laurinha que fez os posts do livro do Arthur Mamãe Falei? Sim. Do... Essa Ai, edição eu não é vi, eu genial. vou procurar. edição é Ela genial. leu o livro do Mamãe Falei. Eu li Eu para vou que você não procurar. tenha que ler. Ela tem. ela o lê livro vários da, livros. da gravidez da Vitube. Da Vitube. Mas o do Mamãe Falei, gente, sério, é, que, assim, sensacional. Eu li livro- para que você não tenha que ler. O livro da Vitube eu sabia que existia, eu não tinha Eu não dado tanta bola. sabia ainda. O do Arthur Mamãe Falei, eu não sabia que existia, eu não sabia que era uma ficção. É uma ficção. É uma gente. ficção. É uma ficção. Caramba, olha só. E eu não comecei Gente. lendo o post dela falando que legal, pô, acho que eu quero ler o livro do cara no final, eu já tipo, Jesus, não. Ah, eu vou procurar, Mas é gente, muito que bom, A maravilhoso. da demais. VTube não com a VTube, não só a VTube, com o Eliezer, né? Pelo menos o novo aí que saiu. O nome é esse? Não, É porque é sobre isso. Ah, é sobre sobre grávidas, isso, sobre grávidas. É, É, uma alguma coisa coisa assim, assim. deu o maior bafafá, inclusive. Mas maravilha, vou procurar essas edições. E justamente a gente falando desses temas que surgem, todos os temas improváveis, vocês que estão escrevendo há tanto tempo, como ainda é isso da busca do tema para vocês? Vocês ainda têm esse momento de sentar, procurar temas e fazer talvez ali uma gavetinha de temas que vocês vão trabalhar? Ou vem muito ali da rotina mesmo? Vai mudando a rotina e dependendo do que vai acontecendo, vocês vão trazendo para esse lado mais pessoal? Como tem sido essa busca dos temas? Já que vocês escrevem tanto, uma vez por semana é texto pra caramba. Eu quero responder por último, porque pra mim tá sendo um drama e eu preciso desabafar. Ai, eu consumo muita literatura e muito cinema. Eu trabalho no emprego de muita flexibilidade, eu consigo parar para ler várias vezes ao dia, Ai, que maravilha. consigo assistir, sei lá, um filme no final do dia. Então, isso me facilita muito a escrever, porque eu sempre tenho alguma coisa para linkar com esse filme, com esse livro. Então, quase sempre eu foco nisso. Só que às vezes eu também penso, putz, já faz um tempo que eu não trago uma coisa diferente, né? Aí eu paro, começo a ver o que aconteceu recentemente na minha vida, para trazer de interessante. Tento relacionar justamente com alguma coisa que eu li sem necessariamente trazer o livro. Então, eu vou quase sempre mesclando. Falando uma coisa não tão pessoal, que é literatura e cinema, apesar de ser quase sempre tudo é pessoal, né? E com acontecimentos mais cotidianos e reflexões mais rapidinhas. E aí, acaba que quando eu vejo, eu começo várias newsletters. Eu Dentro falo, de vou uma falar só. disso. Aí, daqui a pouco, eu faço outro rascunho disso e disso. Tem lá uns 16 rascunhos. Um dia eu escrevo, né? Então, é bom que eu tenho tema de sobra. Só que aí, para eu parar e escrever toda semana esses temas, aí é o que é o difícil. Então, tema eu tenho de sobra. Agora, o parar e me organizar para escrever, que é o meu grande problema. Os meus vão aparecendo no cotidiano mesmo, assim. Como, né, eu já falei, eu corro, às vezes é correndo, só que eu não paro. Eu falo, não, se eu lembrar, é o que era para eu escrever sobre isso. Se eu esquecer, uma hora esse texto me acha de novo. Então, na corrida aparece muito. Como eu faço faculdade também, tem muito a ver com as coisas que eu vejo na faculdade, né? Eu faço letras, então tem muitas leituras, né, obrigatórias e questões em relação ao texto e à literatura que me aparecem como estudante. Eu também uso bastante isso de tema. E como eu também estou sempre lendo alguma coisa que esteja fora também das obrigações, digamos assim, eu tento ver o que aquele livro... Aonde aquele livro me tocou e o que eu posso escrever sobre. Às vezes não tem nada a ver, eu inventei aquele link. Mas aí é como se fosse um autodesafio mesmo, assim. Eu falo, não, Legal. eu Nossa, gostei acho muito ótimo. desse livro, eu quero falar sobre ele. Mas relacionando com... Mas relacionando com alguma coisa, o que aconteceu comigo, ou com a minha família, ou com a minha vida, ou com a vida das pessoas. Porque também ser psicólogo acho que ajuda a sempre com ter certeza. uma malinha de temas aí pra gente falar. E às vezes outras coisas passam na frente, né? Coisas que estão acontecendo no mundo, no Brasil. Que te tocam ali no E cotidiano, aí, né? E aí que todo mundo tá falando e tá, eu não sei se eu quero falar uma opinião sobre isso, mas eu posso escrever sobre isso. Não necessariamente dando uma opinião, porque hoje em dia também muita gente escreve porque acha que tem que dar uma opinião. Totalmente. E a gente pode só fazer um exercício de pensamento, que não De seja falar. uma opinião, Não sabe? posso opinar. Abrir perguntas e chamar para o diálogo, assim. Eu gosto muito de fazer isso também na minha newsletter. Então, Ah, é meio legal. eterno isso. O rascunho
do Notes do meu celular, ele é eterno, assim. O meu Google Keep lá tem um monte de frase perdida, parágrafos. E fica lá, para um dia a gente escrever. Isso, Para esse e exercício escreve sobre. vai fazendo os temas chegarem de Aí forma mais chega, tranquila, chega. né? A gente começa a olhar para as coisas, tipo, será que eu vou escrever Será que sobre isso dá uma isso, newsletter? né? Será que dá uma newsletter? E por que Fica, não você- fica? Fica, Você isso falou é uma que coisa... ia de desabafar, que era um drama. Pra mim funciona muito assim, será que isso dá uma newsletter? Eu faço diário, desde sempre. E muitos dos temas, esses temas, essas divagações mais pessoais, assim, uma coisa que está acontecendo na vida, o que você está observando, o que está sentindo, aparece quando eu estou escrevendo diário. Tô escrevendo ali e falo, putz, isso aqui é uma coisa que dá para explorar. E eu escrevo à mão, então normalmente aí eu viro uma página, escrevo mais, e se eu achei que ficou legal, depois eu vou passar para o computador. Mas o processo tem sido menos assim do que eu gostaria, porque eu tenho me sentido muito sem ideia, que é uma coisa que acontece de vez em quando, né? Enfim, são anos fazendo newsletter, às vezes você precisa meio dar umas pausas. A gente tem períodos, É, né? E eu me dou umas pausas, eu aviso os leitores e falo, já eu volto. Não tá rolando. Mas o lance é que a minha newsletter nasceu durante a pandemia, então tá todo mundo tentando, tem muito a ver com, né, tá todo mundo tentando passar por essa barra aí. E acabou ganhando esse subject, né? Esse título. Tá todo mundo tentando fazer tal coisa. É sempre esse título, esse é nome mais um verbo no infinitivo. E isso são essas edições que as pessoas gostam mais. Tá todo mundo tentando ler, escrever, ir no cinema, transar, dormir, respirar, meditar, etc. E muitas vezes o texto vem para mim e não vem nesse formato. Quero escrever de um outro jeito. E isso tem acontecido cada vez mais. Eu tô escrevendo muita ficção. Não tô fazendo nada com essa ficção. Tá lá guardada porque vai ser um projeto maior em algum momento. Mas aí, além do trabalho das 9 às 6, todos os dias, e tipo, tem um limite do tanto que o cérebro consegue. Com certeza. Criar. Com certeza. Então, eu tenho começado a me questionar, e eu acho que esse é um questionamento sadio, do tipo, qual que é o final desse projeto? Sabe? Porque esse projeto não precisa durar para sempre. Será que se tá todo mundo tentando, já tá encontrando o seu final? Talvez. Tá todo mundo tentando encontrar um tema. Tá todo mundo tentando encontrar um tema, encontrar um fim. Talvez. Então, enfim, eu tenho pensado muito. O drama é esse, eu tenho pensado muito nisso, assim. Até que momento esse projeto ainda faz sentido, porque eu faço 2 edições por semana, né? É a Crônica das Sextas-feiras, e às quintas-feiras tem um guia de coisas de São Paulo, que é o que, de fato, dá leitura. É o que as pessoas gostam muito, Esse assim. é o mais aberto? É o mais aberto. Legal. Não era, mas tem sido de uns tempos Acho pra que cá. as pessoas buscam uma curadoria hoje em dia, né? Tanta coisa que a gente tá muito atrás de alguém pra fazer uma curadoria pra gente. E acho que ali, talvez tenha um formato bem definido, a pessoa sabe exatamente o que ela vai encontrar quando ela abrir. Vira um costume. São sempre 11 dicas, a pessoa já meio sabe qual que é meu gosto para as coisas. Eu vou sempre indicar uns show de indie rock, Lugar gostoso para comer. um lugar gostoso para comer, padaria. Então, enfim, não sei, gente. Não tenho respostas, tô com questões. Mas durante a pandemia, esses textos estavam vindo de forma muito natural, porque eu estava ficando muito em casa. Durante a pandemia, eu tava com muita raiva, todos nós, né? Tava com muita raiva, eu tava muito A minha triste. também começou na pandemia. Também, né? Na mesma época. 21. 21 de... 2021. Não, mas quando de 21? Fevereiro de 2021. Ah, então a minha começou em abril. Tem 2 meses a mais, 3. Era muita raiva. Acho que a gente naquela tava época. buscando espaços também, né? De sim. falar. Pra canalizar muita coisa tudo pra isso. fora. E que agora... Esse que eu preciso colocar pra fora, às vezes eu não sei o que é. Uhum. Eu preciso continuar escrevendo pra saber, senão você não vai saber, né? Sim. Gente, e a gente conversou tanto que eu olhei a hora aqui e levei um susto. Já se passou quase 1 hora. Nossa, Meu jura? Deus, São 8h15. não. Pra mim foi 15 minutos. Nossa, que rápido. E eu queria então, até pra gente ir encerrando, que vocês me contassem um pouco dos próximos projetos que vocês têm, sejam de escritas, projetos artísticos, projetos digitais, o que vocês estão arrumando por aí? Eu acabei de tornar a newsletter paga, venci este grande medo, que, nossa, gente, que medo terrível, terrível, terrível. Dificuldade de monetizar, de acreditar que seu trabalho vai ser, enfim, vai gerar alguma grana para pagar a conta de luz. Então,
quero ao máximo focar nesse projeto da newsletter cada vez mais e quero também dar uma atenção maior para o Instagram, falando um pouco sobre literatura, cinema, de alguma forma criativa que eu ainda não descobri como. E eu vou descobrir tentando, né? Porque a gente fica sentada com aquela coisa, não, uma hora a ideia vai vir e eu só vou fazer quando for perfeito, quando eu ver que, nossa, tá 100%, sendo que não, você tem que tentar e fazer e você vai descobrir Começar fazendo. a ir aprendendo. Né? Exato. Então, meu grande projeto para esse ano é sentar e fazer e tentar. Porque senão não vai vir nada, assim, para eu descobrir o que de fato eu quero fazer, seja dentro do Instagram, mas a newsletter, ela vai continuar aí, talvez mudando formato, temas, mas é isso, quero focar bastante nesses 2 projetos aí. Legal. Você, Paula? Eu pretendo continuar com a newsletter, talvez diminuir um pouco um período, assim, né? Que eu acho que semanal vai ficar um pouco pesado pelos outros planos, né? Os planos da faculdade tomam muito tempo, né? Você aprender uma coisa nova. Então, Com acho que a certeza. gente precisa ser real, assim, né? Colocar um pouco o pé no chão. Então, talvez diminua um pouco. Mas eu vou continuar, que é um projeto para mim que é muito importante. Eu tô organizando um 3º livro de poesias. E aí, eu tô terminando aí. Terminando mais ou menos, né? Acho que eu tô nos 80% dessa edição, né? Antes de procurar a editora. Todo esse rolê que vocês sabem como é, né? Vocês que estão aí no mundo do livro. E, por enquanto, é isso. Que eu acho que já é muita coisa. Bastante né? coisa. Muita coisa. Mas tem outros projetos mais a longo prazo, assim, né? Eu tenho um projeto de não ficção, para falar um pouco da minha experiência. Que eu fiz uma edição da newsletter que foi super bem recebida para contar quando eu morei e trabalhei numa clínica psiquiátrica na França. Nossa. Eu demorei 10 anos para escrever essa edição, veja. É um texto que demorou 10 anos para sair. Quando saiu, foi ótimo. E é uma coisa que eu quero escrever mais sobre isso. Então, um projeto de não ficção aí, para não sei quando. E o de ficção que eu acho que para mim é o mais difícil, que eu já estou escrevendo tem uns 4 anos, que eu comecei na pandemia também, mas esse aí vai demorar, que vai ser um romance, mas tá aí, tá em andamento. A literatura tem o seu tempo próprio, né? Tem. E ele é meio lento. Às vezes ele é mais lento. lento ou menos lento, mas ele é sempre lento. Não dá para apressar. E é importante que seja lento, Super. né? Assim, eu acho que para quem tem apuro estético, e eu acho que aqui a gente tá falando, né, de um mesmo lugar, assim, a gente gosta de coisas bonitas, coisas belas, coisas que emocionam, o tempo, ele é primordial, né? Ele é primordial, então vai demorar. Se vai ficar bom, não sei, mas talvez vai ficar de um jeito que esteja mais próximo daquilo que eu desejo, então é mais ou menos isso. Eu tô escrevendo tenho um projeto de romance que, enfim, tá lá em processo. O processo é lento, Tá burilando. mas tá sempre em processo, sabe? Tá sempre adiantando um pouquinho. Meu próximo livro vai ser um livro de contos, de ficção, porque é uma experiência que eu já fiz no livro que eu lancei ano passado. Ano passado eu lancei um livro chamado Tá Todo Mundo Tentando, né? O mesmo nome da newsletter, que é uma coleção de textos publicados ao longo dos 3 primeiros anos da newsletter, junto com um material inédito, que são 4 contos de ficção. E foi muito legal, um processo, eu gostei muito de fazer isso. De lá para cá eu já escrevi mais alguns contos, que é isso, mas são coisas que eu não quero publicar na newsletter, quero guardar para usar num outro momento, olhar para isso, porque a newsletter ela tem uma urgência, né? A coisa fica o tempo todo acontecendo, e esse projeto eu tô vendo ele num outro jeito, assim. Não tem pressa para publicar. Eu quero, enfim, trazer outros olhares. Acho que me entender como escritora de um outro jeito. E levar... O meu único projeto na internet, por enquanto, é a newsletter, que eu vou levar até onde eu achar que ela tem que ir, assim. Eu tô fazendo um podcast também, amor. Importante. Eu tô fazendo um podcast também, que vai ao ar semana sim, semana não, que é sobre isso, que é um podcast sobre desafios da comunicação contemporânea, que a gente fala sobre comunicação corporativa e outros assuntos. A gente fala muito de redes sociais, de um jeito sempre muito crítico. Tá muito presente, né? A gente muito acaba presente. caindo nesse espaço. E acho que isso já é bastante coisa. Já é bastante Nossa, coisa mesmo. muitíssimas coisas. Gente, pra gente amarrar, já que tem tanta gente chegando, querendo começar a fazer newsletter, começando esse ano, querendo se comprometer, o que vocês deixariam como uma dica mais prática ali? Eu sei que a gente não vai conseguir dar uma aula aqui nessa altura do campeonato, para alguém que quer fazer uma boa newsletter. O que vocês falariam? Olha, que tal seguir por esse caminho aqui? O que seria uma boa newsletter? Ou o que seria uma dica para quem quer talvez se manter constante e persistente com esse projeto?
Eita, eu posso falar disso por horas. Vou tentar ser sucinta. Eu acho que a chave está sempre responder primeiro, por que você quer fazer a newsletter? Essa resposta pode ser qualquer coisa. Essa resposta pode ser como as nossas respostas aqui. Eu queria um espaço para me expressar na forma escrita. Isso é uma resposta super válida. Mas também pode ser, eu quero falar sobre o meu gato. Sim. Não existe resposta errada. Mas é isso, começar o projeto com um propósito, de saber o que você quer com aquele projeto. Se você souber o que você quer com aquele projeto, os momentos que você pensar em desistir, porque fazer newsletter dá trabalho, você vai lembrar do tipo, não, peraí, mas eu tô fazendo isso porque XYZ, eu vou continuar fazendo. E lembrar que as coisas no universo da newsletter acontecem muito devagar. Não existe viralização igual acontece no YouTube ou em outras redes. O processo é lento mesmo. Fique tranquilo com isso. Legal. E acho que é isso, né? Descobrir o porquê você quer falar e ter esse contato maior com o seu texto. Você ia acrescentar alguma coisa, Paula? Não, eu ia dizer que, para além disso, assim, para além de se responder essa pergunta de alguma maneira, é acreditar muito na forma do seu texto. Porque, às vezes, a gente fica... Eu até falei outro dia sobre isso no Instagram, assim, que me perguntaram alguma coisa se eu tinha uma questão com perfeição. E eu nunca tive essa questão com perfeição. Eu sempre tive muita vontade de fazer as coisas. E, às vezes, se você grudar nessa... não, só quando tiver perfeito eu vou mostrar, você não vai fazer. E... talvez essa pretensa perfeição ou alguma coisa mais apurada só venha se você começar a fazer mesmo. Sim. É exatamente Porque aí você vai isso. lapidando, vai lapidando, vai lapidando, vai lapidando e vai ficando satisfeito com o processo. Né? E vai entendendo o seu jeito, os seus temas, a sua voz, o seu recorte. Então, é fazer mesmo e ter calma, ter paciência e tentar encontrar o seu jeito. A gente se lê, é maravilhoso, é ótimo, mas... diferente da estratégia da rede social, que muitas vezes para você aparecer é você copiar, né? E todo mundo faz a trend no não sei o quê, e todo mundo vai usa as mesmas músicas, faz o mesmo gestinho. Ali, na verdade, você vai se destacar se você tiver como você. Sim. É o que eu, Maravilha. exatamente o que eu ia falar. Totalmente. Essa questão de você fazer, dar o que você tem, né? E não esperar ter um projeto perfeito para lançar. Eu fui assim, eu comecei de um jeito e fui tentando, cada vez mais mudando meu estilo. E eu só fiz isso porque eu estava fazendo, né? Então, não ter medo mesmo. Dá o que você tem para dar e manda ver, sabe? Ah, legal. Gente, a conversa foi ótima. Eu acho que a gente veio que o papo rendeu quando a gente nem consegue fazer todas as perguntas, porque... E passou muito rápido. Eu quero ver. Ah, mas era só os arremates. Mas super obrigada pela presença. Gostei muito de estar aqui conversando com vocês, de falar de newsletter. Acho que foi um ótimo início de temporada para o podcast. Espero que quem esteja aqui escutando ou assistindo com a gente tenha gostado também. Vou deixar a newsletter de cada uma na descrição do episódio, também Instagram, para vocês poderem encontrar. E obrigada, gente, pela conversa. Ah, eu que Obrigada a agradeço. você. Obrigada a Passou vocês. super rápido, foi ótimo. Sim, foi uma rápido, delícia. Muito rápido. Prazer Até esqueci que eu tava com gigantesco. fome, gente. E tchau, tchau, gente. Tchau, Até o próximo gente. episódio. Obrigada.
Agora você está ouvindo... Não, agora... Você está ouvindo o podcast Elas na Escrita, um espaço para falar de livros, literatura, escrita e criatividade, com Isabela de Andrade.